A Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Livro de Êxodo, capítulo 39. As vestes sacerdotais. Versículo 1. Fizeram também as vestes do ministério, para ministrar no santuário, de azul, de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 2. Assim se fez a estola de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Versículo 3. Estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios, para tecê-los entre o azul e entre a púrpura, o carmesim e o linho fino com trabalho esmerado. Versículo 4. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniam-se em suas duas pontas. Versículo 5. E o cinto de obra esmerada da estola, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante de ouro, de azul, de púrpura, carmesim, de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 6. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel. Versículo 7. E as pôs sobre as ombreiras da estola, por pedras de memória, para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 8. Fez também o peitoral de obra de artifício, como a obra da estola, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Versículo 9. Quadrado era. Duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. Versículo 10. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de uma granada, um topázio e um rubi. Esta era a primeira ordem. Versículo 11. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. Versículo 12. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. Versículo 13. E a quarta ordem de uma turquesa, um ônix e um jaspe, engastadas em engastes de ouro. Versículo 14. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Versículo 15. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas
de igual medida, obra de ouro puro traçado. Versículo 16. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Versículo 17. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. Versículo 18. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras da estola na frente dele. Versículo 19. Versículo 19. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto à estola por dentro. Versículo 20. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras da estola, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola. Versículo 21. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola, e o peitoral não se separasse da estola, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 22. E fez-se o manto da estola de obra tecida, todo de azul. Versículo 23. E a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. Versículo 24. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, púrpura e carmesim, de fio torcido. Versículo 25. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor entre as romãs. Versículo 26. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 27. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos. Versículo 28. E a mitra de linho fino, o ornamento das tiaras de linho fino e os caldeirões de linho fino torcido. Versículo 29. E o cinto de linho fino torcido, azul, púrpura e carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 30. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa da santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: Santidade ao Senhor. Versículo 31. E ataram-na com um cordão de azul, para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 32. Assim se acabou
toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. Versículo 33. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas e as suas bases. Versículo 34. E a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, e cobertura de peles de texucos, e o véu da cobertura. Versículo 35. A arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório. Versículo 36. A mesa com todos os seus pertences, e os pães da proposição. Versículo 37. O castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, todos os seus pertences, e o azeite para a luminária. Versículo 38. Também o altar de ouro, o azeite da unção, o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda. Versículo 39. O altar de cobre e a sua grelha de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base. Versículo 40. As cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a cortina da porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. Versículo 41. As vestes do ministério, para ministrar no santuário. As santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para ministrarem o sacerdócio. Versículo 42. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Versículo 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou.